Agora o NTV News. O município ainda não se definiu se a Santa Casa realizará os atendimentos oncológicos que antes eram feitos por meio do Hospital São Lucas. Problema recorrente no período chuvoso. Bueiros entupidos provocam alagamentos também na região central. Mulher denuncia ter sido agredida durante horas pelo marido em Patos de Minas. Bandidos arrombam porta com marreta e furtam em loja de celulares no centro da cidade. Domingo violento. Homem é morto a tiro no bairro Jardim Esperança. Diabetes avança no mundo. Em 2 anos, novos casos da doença aumentaram quase 20%. Sancionada a lei que autoriza o uso do nome social de travestis e transexuais na administração pública direta e indireta em Patos de Minas. A celebração dos profissionais da voz que emocionam e informam por meio do rádio. Sem internações por Covid em UTIs, Patos de Minas confirma apenas 4 novos casos da doença. Demanda por vagas em creches e busca por atendimento integral ainda são desafios não superados em Patos de Minas. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A gente começa essa edição com os destaques policiais. Na manhã deste domingo, um homem de 39 anos foi preso por agredir e ameaçar a mulher de 41 anos de idade no bairro Jardim Quebec, em Patos de Minas. O crime de violência doméstica teve início na noite de sábado, quando um homem de 39 anos teria agredido a mulher de 41 anos e ameaçado os 2 filhos do casal. As agressões tiveram fim por volta das 5 horas da manhã deste domingo. A polícia militar ela foi acionada na parte da manhã, onde a vítima alegou que o seu marido, durante a noite, aí, a agrediu fisicamente e a ameaçou. Nós deslocamos até a casa da vítima e realizamos a prisão aí desse autor. O autor ele estava cooperativo, aparentemente não estava sob efeito de qualquer tipo de droga. Segundo ele, o motivo das agressões foi pelo fato de ciúmes aí da vítima, da sua esposa. A vítima só conseguiu sair de casa com os 2 filhos para pedir ajuda quando o marido adormeceu. Ele foi encaminhado para a delegacia, a vítima recebeu os atendimentos médicos, foi encaminhada à UPA, recebeu os atendimentos médicos e já se encontra em uma residência aí sendo amparada. A mulher de 41 anos foi vítima de chutes e socos, sofrendo escoriações e cortes pelo corpo e diversos ferimentos no rosto. O suspeito de 39 anos foi preso por suspeita de lesão corporal e ameaça, sendo conduzido para a delegacia de polícia civil. A Polícia Civil adotará as demais providências. Esse casal ele será acompanhado também pela nossa equipe específica que trata sobre esses assuntos e a Polícia Civil vai proceder em todo o andamento para persecução criminal. O suspeito possui uma passagem policial pelo mesmo crime, pois há 13 anos ele teria agredido a vítima, mas desde então eles haviam se entendido e permaneciam juntos. Na madrugada deste domingo, uma loja de celulares que fica na rua Teófilo Otoni, no centro de Patos de Minas, foi alvo da ação de criminosos que levaram diversos aparelhos com um prejuízo avaliado em mais de R$40 mil. 20 segundos bastaram para que a dupla de criminosos furtasse dezenas de aparelhos celulares em uma loja situada na rua Teófilo Otoni, no centro de Patos de Minas. A porta de vidro foi quebrada por volta das 1h15 da madrugada, por um golpe certeiro de marreta pelo criminoso, que entrou na loja e saiu do local com uma sacola cheia, enquanto o outro esperava com a moto ligada para fugir. O proprietário do local estava viajando quando o crime aconteceu. Eu estava fazendo uma viagem com a minha família e me informaram que o alarme foi disparado e o pessoal lá da segurança veio até o local, chamou a polícia e já tinha sido tarde, porque eles gastaram poucos segundos para poder fazer o arrombamento aqui e levar os aparelhos. Pegaram a moto, era 2 indivíduos que pararam ali, um ficou esperando na moto, o outro entrou com uma marreta, vocês estão vendo aqui. Ele bateu na porta assim com muita estratégia, bateu bem no cantinho da porta, ele estilhaçou na hora, ele entrou, pegou o que tinha que pegar, arrumou numa sacola, uma sacola parece que laranja, grande, já subiu na moto e saiu do local. Você tem uma estimativa do prejuízo? A gente ainda está computando, mas acredito que em torno de uns R$40, R$50 mil.
Indignado com a situação, Maicon relata que a outra loja de celulares da qual é proprietário também foi vítima de um assalto recentemente, e o prejuízo foi de quase R$100 mil. Olha, aconteceu pouco tempo atrás, né? Roubaram aí quase R$100 mil também. E nada acontece, né? A gente não tem segurança nenhuma, não sei nem o que falar. Liga para a polícia, o que pode fazer? Não resolve. Mesmo descobrindo quem é, né? Passou do flagrante aqui, parece que a polícia não pode nem abordar mais a pessoa, não tem que abrir agora, sei lá, é tão complicado fazer a punição, e roubar anda sendo tão fácil, né? Hoje, quando eu postei nas redes sociais pedindo ajuda da população, falando até que eu recompenso quem mandar alguma informação, quem puder identificar essas pessoas, porque assim, vários colegas se solidarizaram comigo e me mandaram mensagem que foi roubado há pouco tempo também, estão roubando sem parar. Tem pessoas assim que fazem interceptação, né? E parece que a polícia sabe quem são essas pessoas, até dá umas buscas aí nessas pessoas, já acha equipamento roubado e as pessoas continuam fazendo o que estão fazendo. Nada acontece, né? Tá muito fácil. O empresário clama por melhorias na segurança e pede ajuda da população para tentar recuperar a mercadoria. Queria fazer um apelo mesmo, às vezes a prefeitura, as polícias, que, poxa, fazer alguma coisa. A gente sabe que o sistema é falho, a gente sabe que o sistema não ajuda, não colabora. Mas e aí? A gente vai ficar de mãos atadas? Já paga um imposto absurdo. Pandemia veio e já desestabilizou todo mundo. A gente está correndo atrás aí para ver se consegue. E de repente, o cara entra e rouba, vira as costas, vai embora e pronto, acabou? Até quando vai ser desse jeito? Queria realmente pedir a ajuda de todo mundo, porque se alguém conhecer essas pessoas, né, pelo estereotipo ali, às vezes, o jeito de andar, o tamanho, quem conhece vai saber. Ajuda. Um dia pode acontecer com alguém que vocês conhecem, um dia pode acontecer com sua família, e não vai parar, isso não vai parar enquanto alguém não fizer alguma coisa. O que a gente vai ter que fazer? Porque trabalhar de jeito ninguém consegue. Pois é, este domingo terminou de forma violenta em Patos de Minas. Um homem de 27 anos foi morto a tiro no bairro Jardim Esperança. A vítima chegou a ser socorrida, mas não conseguiu resistir à gravidade do ferimento. O crime, que pode ter sido motivado por ciúmes, ocorreu na rua do Sassafrás no fim de tarde deste domingo. A polícia militar foi acionada via 190, em torno aí das 17h30, dando conta de que nessa rua lá, Sassafrás, a vítima se encontrava sentada na calçada, a namorada dele sentada no banco da moto, quando de repente apareceu um veículo Fiat Uno na cor branca, aparentemente pelo menos 2 ocupantes, onde o passageiro do Fiat Uno, sem dizer nada, colocou o braço para fora, provavelmente uma pistola 7,65, e efetuou vários disparos. Um disparo veio a atingir a vítima na região torácica. Essa vítima foi socorrida por terceiros até o hospital, deu entrada no hospital, mas logo em seguida veio a óbito. Não suportou os ferimentos e veio a óbito. Lucas Eliquierre Rodrigues da Silva foi atingido por um disparo no peito e faleceu em decorrência de uma hemorragia interna enquanto recebia atendimento médico no Hospital Regional Antônio Dias. Câmeras de segurança lá próximo à casa dessa vítima nos mostraram quando esse veículo apareceu. A vítima, ao perceber que a arma já estava do lado de fora do veículo, ele saiu em desabalada carreira para dentro, e o autor efetuou disparos, vários disparos, foram pelo menos 14 cápsulas de calibre 7,65 encontradas no local. E essa vítima saiu correndo, talvez em função disso foi atingido apenas com um disparo. Conhecido como Zé Galinha, Lucas possuía 25 passagens policiais por crimes como roubo, tráfico de drogas, porte de arma de fogo e até mesmo por envolvimento no homicídio. A vítima é bastante conhecida, com uma vasta ficha criminal, e homicídio, roubos, diversos crimes, vítima com uma extensa ficha criminal. A perícia da Polícia Civil compareceu até a cena do crime para colher vestígios. Os suspeitos de terem cometido o homicídio já foram identificados pela Polícia Militar,
que agora efetua diligências para tentar localizá-los. Várias equipes diligenciando, a gente montou também um cerco, a gente tem algumas informações de uma provável rota de fuga, foi acionada equipes de cidades circunvizinhas e a gente está no encalço aí. Eu acredito que é questão de tempo para a gente conseguir efetuar a prisão desses autores. Fim de semana bem movimentado aí nas ocorrências policiais em Patos de Minas, né? Vamos fazer uma parada aqui no News. A seguir, diabetes avança no mundo. Em 2 anos, novos casos da doença aumentaram quase 20%. Sancionada a lei que autoriza o uso do nome social de travestis e transexuais na administração pública direta e indireta em Patos de Minas. E a celebração aos profissionais da voz que emocionam e informam por meio do rádio. Em 2 anos, o diabetes aumentou 16%. Os dados são da 10ª edição do Atlas do Diabetes, divulgado pela Federação Internacional, que coordena os estudos sobre a doença. 1 a cada 10 pessoas tem diabetes. 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos de idade têm a doença no mundo, alta de 16% em 2 anos, de acordo com o Atlas do Diabetes. E as projeções dos especialistas não são animadoras. Estima-se que o número de adultos com a doença pode chegar a 643 milhões em 2030 e a 784 milhões em 2045. Ainda segundo o Atlas do Diabetes, 7 milhões de pessoas morreram em decorrência da doença em 2021. Para a Sociedade Brasileira de Diabetes, o crescimento pode ser explicado pela falta de divulgação, de informação, de acesso ao conhecimento, ao diagnóstico e a um tratamento de qualidade. As escolhas alimentares são as principais vilãs da doença. O sobrepeso e a obesidade são os fatores de risco para desenvolver o diabetes. Foi publicada no Diário Oficial do município desta segunda-feira a lei que autoriza o uso do nome social de travestis e transexuais na administração pública direta e indireta em Patos de Minas. O projeto de lei é de autoria do vereador Daniel Gomes e foi sancionado pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão. Pela lei publicada no Diário Oficial de Patos de Minas desta segunda-feira, fica assegurado a travestis e transexuais a escolha de nome social para ser utilizado na administração pública direta e indireta. A inclusão do nome social poderá ser solicitada para registros no sistema de informação, cadastros, fichas, requerimentos, formulários, prontuários, dentre outros. O nome civil deverá estar no sistema apenas para fins internos administrativos. A aprovação da lei também é vista como uma forma de conscientização do direito do outro, auxiliando na identificação e percepção do que é o nome social. Eu acho que é bem isso, eu acho que isso usado na prática, o convívio com as pessoas, você chamando essas pessoas pelo nome e gênero que elas se identificam, é uma coisa que eu consigo ver melhora realmente no uso, né? Uma coisa que fica muito na teoria, que fica muito ali distante das pessoas, acaba que isso acho que não funciona. Mas eu acho que as pessoas convivendo, aprendendo, conhecendo sobre essa lei, é uma possibilidade grande de melhora. Nesse domingo foi comemorado o Dia do Radialista, né? Um profissional que, assim como o rádio, vem se reinventando com as modernidades e é responsável por aproximar o público por meio da voz. Gabriel Marques é radialista da nossa FM desde 2015. São 6 anos de casa fazendo as manhãs da galera com a programação da 105,9 no ar. Mas a sua relação com o rádio, a paixão pelo veículo, começa bem antes. Então, eu comecei aqui na nossa em 2015, basicamente 21 de dezembro de 2015. Essa é uma oportunidade para estar cobrindo até então as férias do J. Lopo, que era colaborador aqui. E foi uma oportunidade gigantesca. Eu que venho de Varjão de Minas, comecei no rádio, tinha acabado de fazer 15 anos.
Fiquei 8 anos trabalhando lá na rádio de Varjão. Vim para Patos, trabalhei 1 ano na UAI-FM, aí eu recebi a oportunidade de entrar na nossa. Foi uma satisfação. E depois que eu entrei aqui, trabalhar numa rádio grande, nessa proporção, rádio número 1 da cidade, para mim foi a realização de um sonho. E de lá para cá, parece que é um vício. O tal do rádio é onde eu sempre falo, é uma droga que todo mundo entra e não consegue se livrar dela. Um ícone de Patos de Minas, você deve se recordar, é o Kid Mosquito. Começou em uma das rádios da cidade por meio de um convite e nunca mais saiu. Também comandou alguns programas da NTV, sempre no meio sertanejo. E nesse inteirinho eu fui aprendendo. E o Adamar pegou, ô Kid, dá para você tomar conta do programa? Falei, perfeitamente. Eu fiquei muitos e muitos anos lá, entendeu? Certinho. E o programa parou porque depois eles precisavam do local da rádio, né? Então eu parei, mas continuei sempre na rádio. Eu fazia programas de violeiros, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu fazia programas na parte da tarde. E fazia também nos domingos, a partir do meio-dia, né? E os outros programas eu parei. Estou hoje, desde esses anos todos, fazendo a roda de violeiros de meio-dia às 2, Mas a profissão do radialista não se resume somente à locução. Eles estão também na parte técnica e na produção de conteúdo. Na nossa, quem organiza a produção é o Bruno Vilela, que também comanda um dos programas da rádio. Mas aqui, ele é responsável por editar conteúdos, produzir áudios e encaminhar tudo para o apresentador. Eu comecei aqui na nossa FM em 2019. E em meados de 2019 eu comecei com o programa Na Pressão. E há bastante tempo eu já tenho esse fascínio pelo rádio. E o rádio ele sempre está se modernizando, se atualizando, cada dia mais. E grande parte das pessoas hoje escutam o rádio no mínimo 2 horas por dia. A rotina da produção ela requer um pouco de atenção por se tratar do que vai ser veiculado na rádio durante o dia, durante os comerciais, a vigência dos comerciais, validade e principalmente o áudio a ser colocado no ar. Requer um pouco de experiência também com programas de edição e principalmente uma percepção do que o ouvinte está querendo ouvir do outro lado do rádio. Uma coisa que todos eles compartilham são histórias marcantes, encontros com famosos e o contato com o público, sem precisar de muito, apenas da voz. Filho, foi muita coisa boa, viu? Tanto no rádio como na televisão, eu recebi artistas famosos, né? Gini Geno, Milionário Zé Rico, tem também César Benotti e Fabiano, começaram comigo aqui em Patos, ainda no programa da Canta Viola, aqui da NTV, sabe? Então eles sempre, eles mandam para mim, alô, manda presente para mim, porque toda a vida eu fui um cara assim, muito acessível com as pessoas, né? Então eu tenho amizade demais em rádio e também na televisão. Isso aqui foi muitas histórias, desde cobertura da Festa do Milho, desde vários eventos proporcionados pela nossa e pela NTV e vários artistas. Se eu for contar a quantidade de artistas que eu tive a oportunidade de conhecer aqui, é até um pecado que às vezes pode estar esquecendo algum deles, mas a gente lembra de Pedro Paulo e Mateus, a gente lembra de Paula Fernandes e tantos outros artistas que vieram aqui no estúdio, que fizeram uma festa conosco, várias promoções de Natal. Fato é que para essas pessoas o rádio marcou a vida delas de alguma forma. E poder compartilhar esse veículo com o público, poder cativar as pessoas através do som, é para eles indescritível. Para o rádio significa essa amizade grande que eu tenho. Eu, sinceramente, eu sou a pessoa que eu tenho amizade na região todinha, porque o programa é muito bom, né? Você entende o que é? Principalmente na zona rural. Na zona rural, no domingo, só dá Kid Mosquito
na programação sertaneja que eu faço. O que faz me manter no rádio é essa sintonia com as pessoas. Porque muitas pessoas falam assim, o rádio vai acabar. Veio as mídias, Spotify, YouTube, e acaba o rádio. Não acaba. É impressionante. O carinho que a população, não só de Patos, mas de toda essa região aqui do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, tem conosco aqui, é algo impressionante. Então eu sempre falo, nem tudo é apenas por dinheiro, é por interesse, é amor. O rádio, ele é amor. O rádio é tudo para mim. Desde muito pequeno eu tenho esse fascínio pelo rádio. Hoje as crianças que sonham em ter alguma profissão, às vezes não vão lembrar do rádio porque as redes sociais estão hoje muito influentes. Mas o rádio ele também está se atualizando, está se modernizando, visto que hoje as rádios estão cada dia mais digitais. A migração das rádios AM para as rádios FM e o aumento de canais disponíveis para as pessoas escutarem rádios, seja ela de todos os estilos musicais, informações, leva mais informação e mais credibilidade para toda a população através das notícias, através também de entretenimento. O rádio é uma paixão, né? Mas daqui a pouco aqui no News tem a previsão do tempo para terça-feira. Vamos falar também sobre o cultivo e as propriedades de uma fruta da estação, que é uma delícia. A gente fala também sobre futebol. O Cruzeiro reclama da limitação na presença de torcedores no Mineirão. O Atlético venceu mais uma e ficou ainda mais perto do título, mas Cuca pede que os jogadores tenham cautela. Agora a gente fala de futebol aqui no News, né? O Atlético continua na liderança do Brasileirão com 10 pontos a mais do que o Palmeiras, segundo colocado da competição. A vitória sobre o Coelho no Mineirão foi marcada por um único gol de Guilherme Arana. Nas arquibancadas do Gigante da Pampulha, um mar de gente. Mais de 60 mil torcedores eufóricos e que o Atlético reverenciou. Dentro de campo, um duelo que começou equilibrado. Até que no segundo tempo, o Cuca mudou o destino do jogo com a entrada de Diego Costa. Foi dele o passe para o gol da vitória. A bola escapou de Hulk, mas encontrou Arana, que mandou para dentro do gol. E foi só. O placar pode ter sido magro, mas suficiente para o Galo somar mais 3 pontos. Foi um bom jogo, gostei muito do jogo bem jogado. A América joga o jogo. Propõe marcar na frente, tentar marcar pressão, sabe? Joga pensando no ataque e nós também. Então propiciou uma grande partida no primeiro tempo, muito igual, lá e cá. Poderia acontecer qualquer coisa. No segundo tempo acho que a gente foi melhor e administrou bem depois de ter feito o gol, criamos mais oportunidades e no segundo tempo sim, nós não corremos tantos riscos, né? O Atlético chegou a 65 pontos na tabela, 10 a mais que o vice Palmeiras. O Flamengo tem 2 jogos a menos, mas mesmo se vencer os 2, fica com 6 pontos de diferença do líder. Para o Departamento de Matemática da UFMG, o Galo tem 95,5% de probabilidade de ser o campeão. Depois vem o Flamengo com 2,5% de chances de colocar a mão na taça. Apesar de cada vez mais perto, nada de já ganhou no Atlético. O clima é de cautela. O torcedor ele está com o pé no chão, assim como nós. Nunca escutei eles cantarem campeão, porque ele sabe que falta muito chão ainda. E esperou-se tanto tempo, pode-se esperar um pouco mais. E na tabela ganhou o Flamengo, ganhou o Palmeiras, não te dá sossego. Então é remar, jogo a jogo, faltam 8. Na reta final da Série B do Brasileiro, o Cruzeiro voltará a jogar no Mineirão nesta terça-feira, quando recebe o Brusque. Mas mesmo com a Prefeitura de BH tendo liberado a venda de ingressos para a capacidade máxima do estádio, o número de torcedores ficou limitado em 35 mil. Durante coletiva nesta segunda-feira, o presidente Sérgio Santos Rodrigues ressaltou que o clube está sendo obrigado a aceitar as condições. O sentimento que a torcida está o mesmo que a gente está.
de revolta profunda, de indignação com a atitude que está sendo feita junto ao Cruzeiro, de falta de isonomia também. A gente está até já olhando o contrato de concessão que foi feito, a gente acha até que cabe providências serem tomadas no Tribunal de Contas do Estado, dentre outras, porque ali está claro que todas as entidades devem ser tratadas de forma igual. E o que aconteceu foi que no dia 1º de novembro, segunda-feira, foi até um jogo do Cruzeiro, saiu o decreto da Prefeitura que ia liberar 100%. No dia 2 de novembro, na terça-feira, que era o feriado, permitiu-se que tivesse 100%. No dia 3 de novembro, o nosso rival já jogou lá com a capacidade acima do normal. Então, como é que conseguiram organizar isso tão rápido para outro time e não para nós? E ontem, né, no domingo, jogou-se novamente ali para público total. Então, a gente fica indignado quando vê dizendo que um evento de 60 mil pessoas precisa de mais tempo para ser praticado, para ser colocado em prática a sua organização, porque isso foi feito para outra pessoa. Então, a gente gostaria que fosse feita essa isonomia. E o que aconteceu com a gente desde o começo? Como nos últimos jogos que nós tivemos, o público não tinha sido tão alto lá, e a operação é muito cara, e a gente tinha esse compromisso com a nossa torcida de fazer agora um jogo com ingresso mais barato, a gente fez um combinado de que jogaria, de que abriria determinados setores à medida que houvesse venda. E jamais foi falado no começo, ok, mas o limite vai ser 35 mil. Então é isso que nos deixou perplexo, que nos deixa chateados, repito, tão indignados quanto vocês, torcedores, até porque nós também somos torcedores, e faz com que a gente vá buscar até o último momento aí, dentro do que for possível fazer, para que esse jogo amanhã, que ele ocorra com mais público. O presidente falou ainda sobre os planejamentos para a temporada do ano que vem, quando mais uma vez o time irá em busca do retorno à Série A. É claro que o nosso 2022 já começou, e até porque temos esses jogos finais aí para analisar muitos jogadores. A gente vê que o Vanderlei tem usado muitos jovens, né, para entender onde que a gente está deficitário. Como o próprio Vanderlei já falou, a gente já está apalavrado aí para o ano que vem, né? Estamos esperando realmente virar a SAF para poder assinar, porque não faz sentido fazer um contrato agora, sendo que a pessoa jurídica vai ser outra em dezembro. Mas a gente já conversa sobre 22 bastante, né? Então a gente está usando o resto de 21 para isso também. Então pode ter certeza que o planejamento nosso já começou. Estamos em época de jabuticaba, um fruto que muita gente gosta e que traz inúmeros benefícios à saúde. Elas são docinhas, vistosas e dão no tronco todo. Estamos falando da jabuticaba, ou jaboticaba. Um fruto que não carece de muitos cuidados especiais, mas que com carinho, dedicação e atenção devida, pode saciar por longos anos. Além de adubação com esterco de gado, né, esterco de vaca, a gente mantém o solo coberto com as próprias folhas da jabuticabeira, coberto com o restante de silo, com alguma massa seca, né, que é para proteger a umidade da terra, a umidade do pé. E com isso eu consigo, às vezes, colher até fazer 3 colheitas por ano, quando geralmente é uma só, né, nessa época. Devido à sua alta composição em nutrientes e baixa quantidade de calorias, a jabuticaba parece ter vários benefícios para a saúde. Pode prevenir doenças em geral, como câncer, o envelhecimento precoce, fortalece o sistema imunológico, ajuda a emagrecer por ser muito pobre em calorias e rica em fibras, que aumentam a saciedade. Combate a prisão de ventre, ajuda a controlar a diabetes, pode melhorar a saúde da pele e até prevenir a anemia, por conter ferro e vitaminas do complexo B. Alguns estudos já indicam, né, dos benefícios da jabuticaba, dos benefícios principalmente da farinha da casca da jabuticaba, como prevenção de vários tipos de cânceres, como o desentupimento dos vasos, das veias, né, das artérias, você tem ali uma ajuda significativa, né? Então tem muitos benefícios que a gente só quer somente aguçar a curiosidade das pessoas para que pesquisem. Além disso, são várias as gostosuras que se pode fazer a partir delas, desde geleias a licores e até vinhos. Riqueza é o que não falta no fruto, sem contar da beleza e do sabor que agrada o paladar de muitos mineiros. Você pode fazer do que a gente desperdiça, que é o caroço, que você pode fazer a polpa da jabuticaba, muito usada em iogurtes, muito usados em sorvetes, né? Você pode fazer
Também a farinha da casca, que é onde está mais nutrientes e é onde a gente joga fora, né? A gente desperdiça jogando a casca da jabuticaba fora. É uma planta que demora cerca de 15, 18 anos para dar, conforme o trato que você der na muda, né? E conforme a muda que você plantar também. Mas é como dizia meu saudoso pai, se você plantar, um dia chega. Se você não plantar, nunca vai chegar. Vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para terça-feira em Patos de Minas. Promoção em dobro. Na compra da armação mais lentes, você ganha um óculos solar New Color. A terça-feira deve ser de céu nublado e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade prevista é de 60%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Pode chover também na região. Em Lagoa Formosa, a máxima prevista é de 27 graus. Em Coromandel, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Rio Paranaíba, a temperatura máxima deve alcançar os 27 graus. E em Presidente Olegário, a previsão é de mínima de 19 e máxima de 28 graus nesta terça-feira. Depois do intervalo, sem internações por Covid em UTI, Patos de Minas confirma apenas 4 novos casos da doença. A nossa análise da notícia vai discutir também questões relacionadas à Santa Casa. O município ainda não definiu se a Santa Casa de Misericórdia realizará os atendimentos oncológicos que antes eram feitos por meio do Hospital São Lucas. Vamos aos números da Covid-19 em Patos de Minas, o boletim epidemiológico desta segunda-feira, mostrando aí na sua tela que 4 casos novos da doença foram confirmados. Não foram registrados novos óbitos, mantendo em 551 o número de vidas perdidas desde o início da pandemia. Até o momento, 17.111 pessoas conseguiram se livrar da doença, indicando aí um percentual de cura em 93,69%. Ao todo, 32 doentes estão se recuperando em casa, né? O boletim que você vê aí na tela também, comparado ao de sexta-feira, mostra que apenas um patense está internado, ocupando leito clínico. Vamos observar também aí as ocupações hospitalares, né, considerando aí as redes de saúde pública e privada, com pacientes de Patos de Minas e também de outros municípios. Os dados estão indicando aí a manutenção da baixa nas internações, com 2,56% nos leitos clínicos e com as UTIs zeradas, o que é uma boa notícia. E a gente segue se cuidando para que esses números se mantenham em baixa, como a gente tem dito aqui constantemente no NTV News. O município de Patos de Minas ainda não definiu quando e se a Santa Casa de Misericórdia realizará os atendimentos oncológicos que antes eram feitos aí por meio do Hospital São Lucas. Com o fechamento do Hospital São Lucas, havia a preocupação de como ficaria o atendimento dos pacientes oncológicos do hospital e da clínica AAZ, que terceirizava parte do serviço. Mas o hospital não atendia somente Patos de Minas, ele recebia pacientes dos demais municípios da macro-região noroeste. Esses já eram transferidos para Uberaba desde o ano passado, também por essa preocupação. E quem é credenciado é o Hospital São Lucas. A clínica AZ era uma terceirizada do credenciado, que era o São Lucas. Como é um serviço de alta complexidade e nós atendemos na alta complexidade outros municípios além de Patos, nesse caso nós atendemos 33 municípios, que é da macro-região noroeste toda, que vai até Formoso lá em cima, nós vimos essa dificuldade com o fechamento, o possível fechamento do São Lucas, que já estava tendo dificuldades em atender esses pacientes em 2019, e já iniciamos em 2019 uma negociação de transferir o financiamento relativo a esses atendimentos para o Hospital Hélio Angotti, no município de Uberaba, que é uma referência
uma das referências estaduais. Logo, pacientes novos passaram a ser transferidos para Uberaba, uma vez que o hospital já apresentava desde 2017 dificuldades para atender à demanda de pacientes. Entretanto, o Hospital São Lucas e a Clínica AZ continuaram a receber alguns pacientes que já estavam em tratamento e que não poderiam ou não tinham condições para serem transferidos. A Clínica AZ aqui continuou atendendo, assim como São Lucas também, alguns pacientes, porque como é um tratamento crônico, né? É um tratamento em alta complexidade, mas é um tratamento prolongado, então nós não poderíamos enviar os pacientes que já tinham começado a fazer um tratamento aqui e que já tinham, portanto, estipulado ou já conquistado uma relação afetiva até com a equipe que fazia o tratamento, nós não poderíamos transferi-los para outro serviço no meio do tratamento. Como o município ainda está em contratação para que os pacientes sejam transferidos para a Santa Casa, os pacientes continuam sendo transferidos para Uberaba. E somente quando resolvida a questão é que será feito o credenciamento da Santa Casa para que esta passe a receber os pacientes de toda a macro-região. O município de Patos, ele está fazendo negociações para que o atendimento oncológico permaneça na região, mas isso aí é uma negociação que ele faz, e nós, por outro lado, já transferimos recursos financeiros para outro município para a continuidade dessa assistência, pelo menos o acesso dos pacientes a esse serviço. Quando o município de Patos de Minas conseguir estabelecer um novo contrato com outro serviço para a oncologia, nós buscamos novamente esse recurso e trazemos novamente para o território nosso e para o município de Patos. É hora da nossa análise da notícia, esse é o primeiro assunto. Comigo está Gui Boaventura para a gente debater essa questão aí envolvendo esses atendimentos que acabaram ficando aí dificultosos com o fechamento do São Lucas. Antes já tinha aí uma problemática com relação aos atendimentos ali no centro oncológico, mas que aí a situação, como a Noemi acabou dizendo aí, piorou com a falta do São Lucas. Gui Boaventura, boa noite para você. Nós temos aí, então, portanto, uma dificuldade ou uma demora ou um impasse do município para poder fazer essas contratações, para só aí o Estado, por meio da superintendência, fazer, então, essa autorização, né, homologar para que a Santa Casa de Misericórdia, portanto, passe a atender esse público. Né? Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Não é simples assim. A coisa tem sido tratada de uma maneira muito simples e o que se tem falado pelo município, né, pela administração pública em relação a isso, tem sido muito simplista e não revela a verdade da dificuldade que se tem de se fazer uma transferência dessa ou de credenciar um hospital para a prestação de serviço, principalmente na área oncológica. Não é simplesmente assim, olha, tem a Santa Casa de Misericórdia e nós queremos credenciá-la para... Não é o município que decide, não é o Estado que decide, são órgãos competentes. Anvisa, por exemplo, a vigilância sanitária ela tem que dar o respaldo e os laudos necessários para que esse hospital funcione, para que esse hospital atenda uma especialidade nova, seja ela qual for. Ele tem que ter uma estrutura montada, capaz de absorver esse tratamento. E a Santa Casa de Misericórdia, nós não podemos tapear a população dizendo que ela tem condição de receber de prestar esse serviço hoje, porque não tem. Ela ainda não tem nem estrutura física para isso. E para fazer isso, a gente sabe muito bem que qualquer um outro hospital que esteja aí funcionando normalmente leva tempo, e não é pouco, para conseguir aí um credenciamento. Monta-se uma estrutura, correndo até o risco de não receber esse credenciamento do Ministério da Saúde, dos órgãos fiscalizadores, e eu repito aqui o caso da Anvisa, por exemplo, que é o principal, né?
para fazer esse atendimento ou para prestar esse serviço em determinada especialidade, como é, por exemplo, o tratamento do câncer, como é um centro de tratamento de doenças do coração. Leva tempo. O próprio Hospital São Lucas ficou anos esperando e tentando conseguir um convênio para o atendimento, e não conseguiu, para o atendimento de tratamento de doenças do coração, com um centro montado, com todo o equipamento montado, com médicos contratados, trazidos do estado de São Paulo para cá. Eu me lembro disso quando isso aconteceu, e não conseguiu. Então, não é assim tão fácil. A gente não pode vender para a população essa facilidade. Não vai ser fácil conseguir o credenciamento. E depois de conseguir o credenciamento, como é um hospital público, tem que conseguir verba específica. Já temos uma verba específica, que é só transferir isso do que estava sendo gasto com o Hospital São Lucas, ou com essa clínica aí de A a Z, não é isso? Oncológica. Isso. Essa clínica oncológica, para esse hospital, para a Santa Casa, que não dá conta. A verba que estava sendo transferida para lá estava em debate, porque não era suficiente para cobrir todas as despesas necessárias para atender a população desses 33 municípios que eram atendidos pelo Hospital São Lucas, pela Clínica AZ, e também serão atendidos pela Santa Casa de Misericórdia. Então não é fácil assim, a gente não pode vender essa facilidade, porque não é fácil. Não vai ser fácil, e não basta só vontade, é preciso ter a estrutura montada, é preciso ter profissionais contratados, e é preciso ter dinheiro para antecipar tudo isso e para buscar esse credenciamento no Ministério da Saúde e nos órgãos competentes para liberar o funcionamento de uma especialidade dessa na Santa Casa de Misericórdia. Que eu tenho certeza e tenho a esperança que um dia terá todos esses tratamentos. O que a gente não pode é só vender essa facilidade, porque não é fácil, não adianta, é uma coisa que não adianta empurrar com a barriga. Nosso jornalismo da NTV vai continuar acompanhando, até porque é uma demanda que é alvo de muitas reclamações, né, de indignação de pessoas que precisam desse tratamento, e às vezes tem que viajar para tão longe para conseguir esse tratamento e ter aí a sua melhora de saúde, inclusive complicada por causa dessas dificuldades. Mas vamos fazer uma parada rápida aqui no News. A seguir, o problema recorrente no período chuvoso: bueiros entupidos, inclusive no centro da cidade, né? A gente fala desse assunto. Vamos falar também aqui sobre as questões que envolvem aí as demandas por vagas em creches, e a busca por atendimento integral ainda são desafios não superados em Patos de Minas. Agora, aqui na análise, a gente mostra uma situação que se repete a cada chuva que cai com maior intensidade, e às vezes nem com tanta intensidade assim, né? Alguns pontos na região central de Patos de Minas ficam alagados, provocando transtornos e gerando muitas reclamações. A chuva que caiu na tarde de hoje foi suficiente para voltar a alagar um local que fica na esquina da Rua José dos Reis com a Major Gotti. O trecho é de grande movimentação, pois dá acesso à entrada do pronto-socorro do Hospital Regional. Com o alagamento, que ocorre constantemente, quem precisou passar a pé pelo local teve que dar a volta. O estacionamento para motocicletas foi tomado pela água da chuva, enquanto o motociclista precisou se equilibrar erguendo as pernas para não se molhar com a enxurrada. Fato é que o problema recorrente evidencia a situação do bueiro, provavelmente por estar tomado pela sujeira e não conseguiu escoar a água corretamente. Neste caso, faltou manutenção. É isso, Gui. Faltou manutenção para esses bueiros que não conseguem captar essa água da chuva. Às vezes, como eu disse, nem vem tão grande demanda de chuvas, tão grande intensidade de chuva, e acaba alagando, como essa situação que ocorre aqui bem ao lado do Hospital Regional constantemente. Olha, o jornalista é curioso, né? E eu, exercendo essa curiosidade, eu tive há poucos dias ali, falei isso aqui na NTV, falei isso no meu programa, chamei a atenção das autoridades
para essa água que fica empoçada aqui na esquina do Hospital Regional, ao lado da entrada de um pronto-socorro, uma água alagada, fétida, suja, sabe, que precisa ser vista essa situação, porque principalmente é uma questão, ou primeiramente é uma questão de higiene, né? E depois é uma questão de, sabe, de funcionalidade da estrutura, da infraestrutura da cidade. Ali naquele bueiro, só para dar um exemplo, fizeram uma reforma há pouco tempo ali no hospital, e alguém ali que estava trabalhando ali, não é nem do hospital e nem pessoa ligada a coisa assim, é apenas um profissional que estava lá trabalhando, ele jogou resto de massa de cimento, de concreto, dentro do bueiro. E aí não tem jeito. Aí você vai lá, o que é que tem entupindo esse bueiro aqui? Fui lá, fiz a pesquisa, é massa de cimento, é massa de concreto que foi jogado lá dentro. E olha, já falei isso aqui, ninguém faz absolutamente nada, é preciso que a prefeitura tome uma providência, vá lá e resolva o problema daquilo ali, faça uma canaleta para ajudar do outro lado o escoamento da água, limpe essa mania, porque se tem dentro do bueiro restos de concreto, vai ter também resto de concreto dentro da manilha, e que está entupindo essa rede para escoar essa água ali, que fica praticamente na porta do pronto-socorro do hospital. É um absurdo. A Avenida Marabá estava com... Você passava lá perto dos bueiros, os bueiros com capim, nasceu capim lá dentro, suriou de terra, e nasceu capim lá dentro do bueiro, está completamente entupido, é preciso limpar isso, e é preciso fazer isso aí antes do começo da chuva. Quando começar a chover, a prefeitura tem que ter limpado já toda essa infraestrutura para não causar problema. Ah, você não pode jogar lixo, também não pode. Você não pode jogar garrafa, também não pode. Não pode jogar plástico, também não pode. Não pode jogar material de construção, colocar ali na sua calçada, porque se chover vai para dentro do bueiro, também não pode. É preciso ter cuidado nisso. Mas a prefeitura tem que planejar isso e imaginar que vai chover. E imaginar que esses bueiros entopem. E fazer isso antes, preventivamente. Porque depois, para fazer corretivamente, é esse Deus nos acuda que a gente vê aí em muitos lugares da cidade. Nós temos alagamentos, nós temos problema com enxurrada por causa de bueiro entupido. Muito bem. Vamos girar o assunto. A obrigatoriedade da retomada das aulas 100% presenciais na rede municipal de ensino, Gui, teve início nesta segunda-feira, aqui em Patos de Minas. Muitos professores ressaltaram os impactos do já previsto déficit no aprendizado. Enquanto o Estado retomou as atividades escolares 100% presencial de forma obrigatória na última semana, Patos de Minas, por meio da Secretaria de Educação, determinou a volta para esta segunda-feira, dia 8 de novembro. A divergência de datas do município para o Estado se dá após reunião conjunta com diretores. A justificativa da rede municipal de ensino foi que muitas mesas e cadeiras foram retiradas das salas de aula para cumprir o distanciamento do protocolo anterior. Em razão do feriado, as unidades não tiveram tempo suficiente de readequar os ambientes até a última quarta-feira e solicitaram prazo maior. Passado o período de divergência, em sua retomada, nas portas das salas de aula, placas com os seguintes dizeres: sejam bem-vindos. Apesar da saudação comum, novas regras a serem seguidas. Vários alunos retornaram à escola, foi um dia diferente e também de muita alegria. A escola estava muito vazia, a escola estava muito silenciosa. Mudou a entrada da escola. Antes, os alunos menores eram acompanhados pelos pais, os pais acompanhavam até dentro da escola. Agora não, o pai deixa o aluno na porta da escola, o professor já recebe o aluno na porta da escola, bem na entrada mesmo, no portão. E a gente continua com o uso da máscara, continua com o uso do álcool em gel. O recreio não é mais aquele recreio livre, onde as crianças podiam lanchar e brincar. Agora o recreio é apenas para se alimentar, para ir ao banheiro, lavar as mãos, para higiene pessoal mesmo. Para se ter ideia, só na Escola Municipal Professor Aristides Memória são 703 estudantes, sendo 361 pela manhã, 342 à tarde e 65 alunos de tempo integral.
Do número de alunos da manhã, fazem parte a Juliana e a Ana Clara, que confessam a dificuldade dos dias sem o convívio com os colegas e ensinamentos repassados de forma presencial. Foi um período muito difícil, muito diferente do que a gente estava acostumado, né? E foi uma mudança muito drástica, de repente, né? Era para ser só 15 dias e aí, de repente, a gente ficou mais de um ano aí sem vir para a escola. Foi muito mais complicado, muito difícil sem a presença dos professores, eles para estar dando a explicação, né? Foi muito mais difícil, com certeza. Foi muito difícil, né? Um período muito difícil sem reconhecer os professores. A gente não... Como que a gente ia aprender, né? As matérias sem estar com os professores. Bom, dá uma sensação de alívio, parece que tira um pouco do peso da pandemia, né? Parece que está tudo voltando ao normal e é muito bom. Feliz de encontrar todos os alunos, né? Os colegas que a gente estava com saudade e reconhecer todos os professores, né? Aprender mais um pouquinho para a gente ir pro final, né? Faltando pouco mais de um mês para o término do ano letivo, a retomada não deve modificar o planejamento de aulas. A realidade não vai mudar tanto, né? Nós tínhamos os cadernos que nós estávamos trabalhando com os estudantes em sala de aula e com os estudantes que estavam trabalhando remotamente. Nós vamos finalizar esses cadernos e nós já temos, né, no nosso planejamento algumas atividades complementares que vão ser preparadas, a retomada de alguns conteúdos que não puderam ser trabalhados com os estudantes devido ao tempo que nós não tivemos, né, e a forma que nós estivemos trabalhando. Então nós estamos fazendo uma avaliação com os estudantes também. E uma coisa é fato, os prejuízos na educação já podem ser notados. A necessidade, a presença do aluno na escola realmente estava gritante. A gente está tentando, é claro, fazer ao máximo para ajudar essas crianças. Sabemos da defasagem de cada um e o nosso esforço será constante. Não vai ser possível fazer, né, tudo aquilo que a gente tanto sonhava, mas faremos a nossa parte da melhor maneira possível, com certeza. É porque mesmo que nós tenhamos voltado presencialmente, eu acredito que a pandemia, eu não acredito, na realidade ela ainda não acabou, né? Então tomando todos os devidos cuidados com os nossos estudantes, aconselhando, mas tentando retomar aí um pouquinho o tempo que foi perdido, entre aspas, porque eu acho que tudo é válido, nós tentamos da melhor forma que nós podemos. Gui, foi necessária essa retomada, assim como foi necessário essas crianças ficarem um bom período em casa por causa dos riscos da pandemia. Agora, o que tem é que se trabalhar para que esses prejuízos causados nesse déficit de aprendizado, já era anunciado aí por todos os entendidos em educação, né, os cientistas que estudam isso, as pessoas que relacionam diretamente com a educação, esses déficits de aprendizado à distância, não ali ao lado do professor. Isso tem que ser retomado e, ao longo do tempo, essas crianças possam absorver novamente esse conhecimento, até porque dizer que isso vai ser resolvido só dentro da sala de aula é querer muito, né? Isso é uma questão que leva muito tempo. Eu entendo da seguinte maneira. Primeiro, nós não estávamos preparados, aliás, o mundo não estava preparado para se deparar numa situação dessa e ter que levar o ensino para o aluno por intermédio da internet, o ensino de maneira virtual. O mundo não estava preparado para isso e não está ainda adequado para esse tipo de coisa. Nós temos que voltar para o ensino convencional para depois se estudar. Acredito até que estudos estão sendo feitos e que as pessoas vão caminhar para isso, que a humanidade vai caminhar para isso. Se não um ensino na integralidade, virtualmente falando, mas ou parcialmente disso, ou um auxílio muito grande do virtual, do ensino à distância para o ensino presencial, que tem que ter, porque tem uma outra coisa, que inclusive é a socialização das crianças, dos jovens, que isso precisa continuar sendo feito. Agora, esse prejuízo nós vamos demorar mais de uma década para recuperar. Não se vai recuperar isso de uma hora para outra. Com o tempo. Gui, para a gente finalizar, destaque da política aí, o presidente Jair Bolsonaro definindo aí o seu futuro partido para se candidatar nas próximas eleições, né? Definiu hoje o presidente da República, que estava sem partido até agora, depois de ser eleito pelo PSL e todo aquele entreveiro que teve com o partido e com a presidência do partido, ele deixou o partido e agora se filia ao principal partido do Centrão, né? Que é o PL, ou um dos 3 principais partidos do Centrão. Ele declinou, inclusive, de aceitar o convite do PP,
acertou lá com Ciro Nogueira de que não ia se filiar ao PP e que se iria filiar ao PL, que é o partido comandado pelo Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto. Sim. O Valdemar. Investigado na Lava Jato, investigado no Mensalão. Ele foi condenado, ele não foi investigado, ele foi condenado, cumpriu pena, foi para a penitenciária, já pagou a sua conta aí, de acordo com a justiça, mas ele foi investigado e foi condenado naquela onda do Mensalão e tal, mas já cumpriu a pena. Está presidindo o PL agora. Com plenos poderes. Com plenos poderes. Muito bem. Gui Boaventura, com essa a gente encerra a nossa análise. Amanhã a gente está de volta. Amanhã nós estaremos de volta. Posso dar mais um destaquezinho aí, só para não... Por favor. Hoje eu queria colocar no ar aqui uma interrogação na questão do Marquinhos das Bananas. Ninguém falou absolutamente nada sobre isso e eu deixo uma pergunta no ar aqui. O que será feito em relação à vítima, que foi sumariamente exonerada pelo presidente da Câmara, até a pedido do Marquinhos das Bananas, mas que o plenário a inocentou e condenou, naturalmente, ou com a condenação do Marquinhos, deu veracidade à sua denúncia, né? E ela estava certo com a sua denúncia, e agora precisa de ser tomada uma providência pela presidência da casa. Eu acho que não precisa nem esperar para tomar uma providência, sendo motivada aí por uma ação na justiça da defesa dessa moça, porque se confirmada realmente, ou se o plenário entendeu a culpabilidade do Marquinhos das Bananas, é preciso reparar o erro que teve com essa moça, porque a pedido do Marquinhos ela foi exonerada pelo presidente da Câmara, que é o dono do cargo. Ele tem a prerrogativa de contratar e de exonerar. Nenhum vereador contrata, a não ser o presidente, nenhum vereador contrata ou exonera nenhum funcionário. Todos os funcionários lá que estão lotados em gabinete são funcionários da Câmara Municipal. Então, vai ser explicado isso, pelo menos, né, se a moça não quer, o que é que aconteceu, porque senão fica um negócio assim meio sem explicação, é meio complicado isso aí. Exoneraram essa moça, assim, cortando a cabeça, porque ela denunciou. E aí, chega no final da investigação, o denunciado é condenado, ela, por conseguinte, agora, né? Tinha toda a razão de acordo com a decisão do plenário, ela tinha toda a razão e não poderia ter sido demitida do jeito que foi. A condição de vítima, né? Agora sim. Se não, tem um detalhe importante, só para gastar um pouquinho mais de tempo, se não, isso vai ter uma colocação da seguinte forma: e as outras pessoas que quiserem denunciar? Pode até ser acatada a denúncia dela, mas ela corre o risco de ser exonerada sumariamente só porque denunciou? Muito bem, vamos acompanhar isso daí, vamos exigir essa resposta do Legislativo Patense, certamente a gente traz essa informação aqui, Gui. Então agora sim, a gente volta amanhã, se encontra amanhã. Um abraço para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã.